Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço companhia neste sábado. Te conto os assuntos que estão em destaque nesse 23 de março, agora 1h20 em ponto. Hoje, gente, é aquele dia que, além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela interfere nas nossas vidas. Para isso, eu vou contar com a ajuda dos nossos especialistas convidados que vão trazer análises em cima dos fatos. Vem comigo. Você vai saber agora o que acontece aqui no Brasil neste sábado. Confira os assuntos que estão em destaque. O tenente-coronel Mauro Cid recebeu ordem de prisão e foi levado para o batalhão da Polícia do Exército em Brasília após depoimento à Polícia Federal. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos depois que a revista Veja publicou áudios em que o militar critica a atuação de Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Cid assinou o acordo de colaboração premiada depois que foi preso na operação que apurava fraudes em certificados de vacinação contra a Covid-19. Ele também cooperou com o inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado. A defesa de Mauro Cid afirmou que as falas do militar não passam de um desabafo em um momento de angústia. O Ministério Público de Barcelona, na Espanha, recorreu da decisão da Justiça que possibilita que o ex-jogador Daniel Alves fique em liberdade provisória após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Os promotores argumentam que existe o risco de fuga e reforçou que Daniel Alves foi condenado a uma pena de prisão de 4 anos e 6 meses por estupro. A Justiça da Espanha aceitou um pedido de liberdade provisória da defesa do jogador mediante o pagamento da fiança. Até agora, Daniel Alves não pagou o valor e deve permanecer o fim de semana preso. A defesa de Robinho entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Esta é a segunda tentativa da defesa, já que o STF negou o primeiro pedido enviado antes mesmo de ser preso em Santos. O ex-jogador foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro. Robinho foi levado para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A defesa teme que ele seja vítima de extorsão ou maus tratos. O advogado afirmou que a prisão só poderia acontecer após esgotadas as chances de recursos. Começa oficialmente nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. O aumento da circulação de vírus respiratórios no país fez o Ministério da Saúde antecipar a campanha que geralmente acontece entre abril e maio. A vacina é trivalente, ou seja, protege contra 3 tipos de vírus em circulação. A estimativa é que 75 milhões de pessoas do público-alvo sejam imunizadas. Fazem parte desse grupo idosos, crianças menores de 6 anos, indígenas, gestantes, puérperas, deficientes e pessoas com doenças crônicas. Vamos agora, então, dar um giro nas notícias internacionais, dessa vez conferir o que está em destaque pelo mundo. Ao menos 21 pessoas morreram na Nigéria após vários homens armados invadirem um supermercado. O ataque aconteceu logo após um sequestro em massa de crianças. Mas esse é apenas mais um crime entre os vários que estão acontecendo nos últimos meses. Os moradores afirmaram que os homens não pouparam ninguém. Eles entraram e abriram fogo contra todos os que viam pela frente. Mais de 120 mil casos de dengue foram registrados na Argentina, um número recorde em toda a história do país. Também já morreram ao menos 79 pessoas, mas ainda assim o governo afirmou que não tem a intenção de oferecer o imunizante contra a doença. Isso porque a vacina demoraria para fazer efeito e não iria reduzir o número de mortes neste momento. A princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 anos, revelou que está com câncer. O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Num vídeo de 2 minutos de duração, ela afirmou que a doença foi descoberta após os exames pós-operatórios de uma cirurgia que ela fez no abdômen em janeiro. Não foram divulgados mais detalhes, mas ela afirmou que já está fazendo um tratamento e que, por isso, ela ficará afastada dos deveres oficiais. A Venezuela aprovou uma lei que cria Essequibo como o estado do país. A decisão da Assembleia Nacional vai contra a comunidade internacional, que reconheceu o território como parte da Guiana, país vizinho à Venezuela.
A aprovação aconteceu meses após os dois países terem entrado num acordo de evitar a escalada de conflito numa disputa pela região. Justamente por isso, a Guiana expressou preocupação e afirmou que isso violou a integridade do país. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Apple. Eles afirmam que a empresa monopolizou ilegalmente os mercados de smartphones para tirar mais dinheiro de seus consumidores, desenvolvedores, artistas e criadores de conteúdo. A denúncia alega que a Apple violou a Lei Sherman. No país, ela ajuda a manter a competitividade entre as empresas. Agora, 13 horas e 25 minutos, trazemos imagens ao vivo da região central aqui de São Paulo, da nossa câmera que mostra como está o clima por aqui. Agora a gente faz 20 graus, que é também a máxima prevista para este sábado chuvoso de tempo bastante instável. Pois é, parece, gente, que os nossos pedidos para que a onda de calor desse uma trégua foram atendidos de uma forma um tanto radical. O outono chegou trazendo uma frente fria que colocou boa parte do sudeste do país em alerta vermelho para chuvas, inundações e deslizamentos de terra. E a gente traz agora um balanço com as regiões mais afetadas. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou alerta vermelho de grande perigo, com chuvas entre 30 e 100 milímetros ao dia e ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora durante o fim de semana no Sudeste. O alerta compreende todo o estado do Rio de Janeiro, que também é o mais afetado, além do noroeste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Na sexta-feira, as fortes chuvas no Rio de Janeiro causaram deslizamentos de terra, ruas ficaram alagadas e houve queda de árvores em várias regiões, além de descargas elétricas e corte de energia. Com isso, a recomendação era para que a população dessas áreas desligassem os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, além de evitar sair de casa. Bombeiros militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do Canil do Corpo de Bombeiros foram destacados para auxiliar nas buscas. Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para cerca de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. Pelo menos 90 pessoas foram resgatadas com vida. As ocorrências também incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamento e inundações. Durante essa madrugada, os bombeiros tiveram que interromper os trabalhos de resgate algumas vezes, por conta dos riscos de novos desabamentos. Em Petrópolis, sirenes alertavam sobre o risco de novas enchentes. A Prefeitura decretou situação de emergência por 24 horas. A Defesa Civil da cidade da região serrana registrou 150 ocorrências. E segundo o Comitê de Chuvas do Rio de Janeiro, subiu para 7 o número de mortes causadas pelas tempestades, sendo 4 mortes em desabamentos em Petrópolis e uma em Teresópolis, na região serrana. Uma pessoa morreu por afogamento em Santa Cruz da Serra, na Baixada, e mais uma pessoa foi atingida por um raio em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. As buscas por desaparecidos continuam e a gente traz também uma boa notícia. Neste sábado, uma criança de 4 anos foi retirada com vida dos escombros de uma casa em Petrópolis, depois de ficar soterrada por 15 horas. Bom, e para a gente entender melhor sobre o comportamento dessa primeira frente fria do outono, eu recebo agora a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Josélia. Vamos começar o bate-papo falando primeiro sobre o Rio de Janeiro. A gente traz imagens que foram divulgadas nas redes sociais que não deixam dúvidas sobre a força da água e que também justificam, inclusive, os esforços das autoridades para que a população fique em segurança. O que explica todo esse cenário de horror que estamos assistindo novamente? Daniela, o que explica é novamente uma combinação fatídica que já aconteceu muitas outras vezes. Essa não vai ser a última e nem foi a primeira frente fria que causou problemas, né? E, na verdade, é uma combinação de fatores. Você tem uma frente fria forte que chegou à região sudeste encontrando uma atmosfera extremamente quente. Então,
esse impacto térmico facilita a formação de nuvens carregadas. Aí você tem também a água do mar na costa fluminense e também de São Paulo, né? Está com temperatura um pouco acima do normal. Isso dá mais evaporação, mais água indo para a atmosfera para alimentar as nuvens. E aí você tem também toda a situação de entrada de umidade marítima. São ventos marítimos que se intensificaram com a chegada dessa frente fria. Então, significa que você está, imagina o seguinte, você está com uma mangueira ligada, jogando água onde já está tudo molhado. Né? Então, esse é o papel desses ventos marítimos. E aí, junte-se a isso, Daniela, a situação de relevo. Tá? Então, assim, é uma combinação de fatores. Nós já vimos isso acontecer muitas outras vezes, tá? E também, assim, acho que temos que ressaltar aí que os alertas foram dados com antecedência para esses grandes volumes de chuva excepcionais e que estão sendo agora computados corretamente, né? Quer lembrar que hoje é dia 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia, dessa arte aí de ler os fenômenos climáticos. Aliás, gostaria, claro, também primeiro de te parabenizar. Afinal, você representa aqui os profissionais que trabalham nessa missão, que vai muito além da previsão do tempo. Vocês são responsáveis por alertar possíveis desastres e proteger vidas, não é? É sobre isso, não é? Olha, Daniela, esse é um 23 de março, Dia Meteorológico Mundial, que, na verdade, nós estamos até, podemos observar uma mudança de abordagem em relação ao trabalho de meteorologia, né? Porque, veja, nós tivemos alertas com bastante antecedência, a combinação dessa divulgação toda com a Defesa Civil, com os órgãos governamentais, né, tomando atitudes para minimizar os problemas. E, de fato, é isso, assim, é todo o trabalho de meteorologia, da ciência meteorológica, é no sentido de proteger vidas, né? E é exatamente isso. Proteger vidas, é sobre isso. É nesse Dia Mundial, então, da Meteorologia. A gente conversou com Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo. Muito obrigada pela sua participação e parabéns aí pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigada, Daniela. Um bom dia para todos. Até mais. E trazemos aqui uma notícia, gente, que chocou o mundo. Passa de 130 o número de mortos em um ataque contra um famoso complexo de concertos perto de Moscou nesta sexta-feira. A gente optou por não mostrar as imagens que circulam pelas redes sociais, registros feitos pelas próprias vítimas e também por pessoas que viveram momentos de horror, é claro, com o objetivo de expor o fato. Um grupo de pessoas com uniformes táticos invadiu o local e abriu fogo contra o público. E logo depois lançou uma bomba, provocando um incêndio de grandes proporções. O que mais chama a atenção nessa história é que o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria, a responsabilidade pelo ataque em um breve comunicado publicado na internet. Para a gente entender o que está por trás dessa notícia, a gente vai repercutir o assunto com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, professor. Boa tarde, Daniela. Muito obrigado por me receber. Vladimir, o grupo Estado Islâmico tem vários braços. Ainda não se sabe qual deles que realizou o ataque nem as suas motivações. Mas existe alguma possibilidade de a Ucrânia ter algum tipo de envolvimento nisso ou faz parte de um antigo conflito? Pois é, rapidamente o governo russo tentou associar a Ucrânia com a situação, até porque existem muitos indícios de apoio do MI6, do Serviço Secreto do Reino Unido, de ajudar a Ucrânia a fazer ataques sobre a região da Crimeia, aquela ponte estratégica, e a Rússia quer usar isso de forma propagandística. E ela anunciou que capturou um grupo dos que teriam praticado esse atentado numa cidade do sul do país, Briansk, que fica na rodovia 101, que liga Moscou e acaba desembocando em Kiev. Mas a grande probabilidade é que isso realmente tenha envolvimento do Estado Islâmico, que tem histórico desde 2015 de lançar atentados contra a Rússia, nesse caso, em 2015, um avião que rumava para o Egito, e bem nessa época do Ramadã, que tipicamente é de reclusão para reflexão, realizar atentados. E assim fez em 2016, 17, 18, 19, 20, só não fez em 21 e 22. E como ele reconheceu o atentado,
boa parte da probabilidade é por causa da luta contra o Estado Islâmico que a Rússia fez dentro do Afeganistão ou na Síria. Eu aproveito a sua presença para fazer agora um giro por assuntos internacionais que estão em pauta hoje. Então, olhando agora para a guerra em Gaza, Rússia e China vetaram a resolução dos Estados Unidos de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. A proposta americana apelava por um cessar-fogo imediato e exigia a libertação de reféns, de todos os reféns. Como você avalia essa nova tentativa falha? Os membros do Conselho de Segurança, eles criticaram a palavra que veio antes da expressão, um cessar-fogo imediato, um cessar-fogo permanente, desde que houvesse condições para tanto. E os países alegavam que essa condição para tanto abria espaço para Israel seguir lutando e atacar a cidade de Rafah e interromper a ajuda humanitária que tenta entrar em Gaza por aquela faixa. Então, portanto, a suspeita que essa era apenas uma tentativa de fazer propaganda interna na eleição dos Estados Unidos e não realmente resolver o conflito. Bom, e o presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil nesta terça-feira, no dia 26, para uma viagem aí de 3 dias que marca a sua primeira visita bilateral à América Latina. Eu gostaria que você trouxesse aí os assuntos que podem, devem ser tratados. Temos entre eles o lançamento de um submarino. Será que haverá espaço para retomar aquele diálogo antigo sobre o acordo Mercosul-União Europeia? É isso mesmo. Há um projeto estratégico militar de desenvolvimento de submarino nuclear com a França. Esse será o terceiro a ser lançado e, na sequência, terá um que seria o primeiro com efetivo nuclear. Esse projeto está em atraso. Então, é para essa cerimônia que ele vem. Mas, fora isso, a França buscará apoio do Brasil para levar a posição europeia aos países do G20, que o Brasil está sobre essa liderança ao longo de todo o ano, tentando, inclusive, reduzir as pressões e influências que a China tem sobre o Brasil, já que fazemos parte de um outro grupo, os BRICS, e certamente o maior interesse da França é o apoio do Brasil para a disputa entre a Venezuela e a Guiana, aquele caso de Essequibo, que a Venezuela reivindica o mar territorial e que chega a ocupar todas as Guianas, inclusive a Guiana francesa, e que o Brasil também tem pretensão de explorar petróleo. Então ele busca apoio para pacificar aquele norte da América do Sul também. Bom, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que fez com a gente um giro aí por alguns dos assuntos que estão em destaque no cenário internacional. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Até mais. A gente muda de assunto agora para trazer uma outra notícia que parece até uma notícia repetida. O centro de São Paulo está sem luz. Uma falha subterrânea na região de Gianópolis, mais o uso excessivo da energia com a presença da onda de calor estão entre as justificativas apontadas como responsáveis pelas consecutivas faltas de luz aqui no centro da cidade mais populosa do Brasil, São Paulo. Desde a segunda-feira, os bairros mais atingidos são Consolação, Bela Vista, Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópolis e Campos Elíseos. Nessa sexta-feira, a região da República também enfrentou o apagão até o tradicional edifício Copan, onde vivem cerca de 5.000 pessoas. A falta de energia na capital afetou inclusive os comerciantes da Rua 25 de Março, o aeroporto de Congonhas, olha só, a Santa Casa, gente, de Misericórdia, além de escolas e também faculdades. Vamos tentar entender o que acontece e o que ainda pode vir a acontecer com o engenheiro elétrico Juliano Gonçalves. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Juliano. Olá, boa tarde, Daniela. Muito obrigada pela sua disponibilidade em pleno sábado para bater um papo aqui com a gente. Acredito que o povo precisa de respostas, Juliano. O que pode, de fato, explicar esse novo episódio? As quedas dessa semana têm origens diferentes? Provavelmente tem uma ligação muito grande entre a alta demanda de energia durante o calor. Aqueles dias onde houve a ocorrência eram dias que provavelmente todo mundo estava com o ar-condicionado ligado, alta demanda de energia, ao mesmo tempo que a causa dessa falha, que foi um trator tracionando os cabos de energia, também pode ter causado não só um defeito, mas alguns defeitos ao longo deste cabo de energia e dos outros cabos de energia. Então isso aumenta muito a necessidade de testes, encontrar essas falhas e o tempo para fazer tudo isso, principalmente numa rede
que está enterrada, que tem protocolos diferentes de segurança e técnicas diferentes de localização que não são visuais. Diante dessas ocorrências, fica a dúvida: a Enel tem capacidade e estrutura para atender a demanda energética de uma cidade como São Paulo? Quais podem ser os grandes gargalos? Eu acredito que sim, tem essa capacidade, são grandes redes, essas redes são robustas, são reguladas, né? O que eu acho que o que acontece atualmente é o contrário, não há uma preparação das distribuidoras para essa nova realidade climática. Os eventos climáticos são muito mais severos, então o que antes eram alguns cabos partidos na rede aérea com a chuva, atualmente a gente vê trechos com postes e circuitos inteiros sendo destruídos numa tempestade. Isso leva muito mais tempo, demanda muito mais gente, você tem o trabalho de construção de uma rede. Com a rede subterrânea, passa pelo mesmo. Essa alta demanda de ar-condicionado e energia crescente também vai exigir um pouco mais das redes, que elas acabam podendo perder sua capacidade de absorver as cargas no momento de emergência. Juliano, você participou da conversão em redes subterrâneas das principais ruas e avenidas da cidade, projeto na época da Eletropaulo. Na sua avaliação, o que pode ser feito daqui para frente, inclusive para evitar que eventos como esse se repitam, principalmente em termos de tempo de resposta, restabelecer a energia de forma mais ágil? Primeiro, quando a gente olha para redes subterrâneas, converter algumas cargas específicas da cidade, alguns locais, alguns bairros, alguns pontos específicos que têm uma alta demanda e exigem uma alta confiabilidade, como hospitais, delegacias, outros órgãos, eles devem sofrer uma intervenção em parceria talvez com o poder público e as distribuidoras e a comunidade para fazer esse enterramento de rede. Para a rede subterrânea ainda, investir em medição preventiva, preditiva, manutenção também é o que vai ajudar bastante. Agora, quando a gente fala de rede aérea, a automação é o que vai acabar melhorando as condições. Não dá para a gente exigir ou imaginar que toda a rede subterrânea da cidade vai ser convertida aérea convertida para subterrânea, porque é inviável. Então, ter essa noção de que a rede aérea elétrica ela precisa ser melhorada, automatizada, utilizar gêmeos digitais para controlar, fazer simulações, ter sensores na rede para fazer uma transferência de carga automática é fundamental e é o caminho que as distribuidoras têm que mirar, a tecnologia. Juliano, eu comentei na minha pergunta anterior que você passou aí pela fase de conversão das redes subterrâneas, né, das principais ruas e avenidas da cidade. Hoje, eu li a informação de que apenas 1% da rede está subterrânea. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um balanço da época que você entrou com esse projeto para hoje. Quanto tempo de diferença? Explicasse para a gente quais foram os avanços e aonde foi que esse projeto ainda encontrou problemas para seguir adiante da forma como você tinha imaginado. Olha, a rede de energia da cidade, a maioria é aérea por uma questão de custo e essa decisão foi tomada 100 anos atrás. Toda a rede foi construída ao longo desse tempo e se ela fosse subterrânea, hoje seria possível a gente ter muito mais rede subterrânea do que a gente imagina, até o que a gente gostaria. Imagina, por exemplo, nessas avenidas 9 de Julho, Rebouças, na Rua Oscar Freire, essa conversão que durou 3 anos, ela tomou 5 quilômetros só de circuitos. Ela durou 3 anos, transformou a cidade num canteiro a céu aberto, trânsito caótico. Tem uma outra particularidade que é a rede de energia aérea, os clientes recebem por um cano que entra na parede e desce até a entrada de energia. Quando você converte para subterrâneo, você tem que fazer uma ligação ao contrário, que vem por baixo da calçada e sobe. Então, em cada um dos clientes você precisa fazer esse ajuste, essa adequação na casa de todo mundo, para cada medidor de energia elétrica. Então, todo esse transtorno, ele torna inviável fazer isso. Essas conversões, elas acontecem pontualmente. A rede que hoje entrega energia no Centro Velho, aqui na Paulista e outros lugares, nesses onde a falha é uma das mais confiáveis do mundo. Ela tem ociosidade no circuito, de você se perde um circuito, os outros absorvem, né? E é um sistema muito confiável, porém precisa sempre de manutenção, investimento e aumentar essa tecnologia de localização de falhas e sensores, esse tipo de coisa.
É um processo, né? Estamos caminhando. Conversamos com o engenheiro elétrico Juliano Gonçalves. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Daniela. Boa tarde. Até mais. E olha só, nesse dia 23 de março, o programa SOS da Fé completa 4 anos de existência. Pois é, um projeto criado pelo missionário R.R. Soares para manter viva a palavra de Deus e a fé, gente, no momento mais crítico da pandemia. Março de 2020. A Organização Mundial da Saúde decretava pandemia de Covid-19. Naquele momento, o mundo era impactado por dúvidas, incertezas e medo. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Empresas foram fechadas, escolas baixaram as portas e até as igrejas tiveram de interromper suas atividades. A ordem para todos era ficar em casa. Mas mesmo impedida de abrir as portas, a Igreja Internacional da Graça de Deus não podia parar. E para continuar levando a palavra e alimentando a fé no momento em que o mundo temia o amanhã, foi que o missionário R.R. Soares teve a inspiração de criar o SOS da Fé. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando aqui pela RIT um programa que está programado para durar 4 horas e meia. Também nesse período difícil pelo qual a nossa pátria está passando, nós temos que dedicar um tempo maior para conversar com os nossos amigos, com as pessoas que nos assistem em qualquer lugar do país, dar um abraço para aquele pessoal da Romênia que está também participando conosco, o pessoal do mundo latino que fala espanhol. Ali, o desespero que dominava o mundo já começava a dar lugar à esperança. Eu convido você a continuar comigo, a crer que hoje o eterno Deus pode lhe abençoar e vai lhe abençoar. Enquanto a mídia noticiava diariamente o número de infectados pelo coronavírus, o SOS da Fé trazia o placar da vida, com testemunhos de pessoas curadas da doença ainda pouco conhecida, através da fé. Eu creio em Jesus de Nazaré que Ele pode curar você, transformar, mudar a sua vida por completo. O programa, que começou com o missionário, ganhou o apoio dos pastores Jaime de Amorim Campos e Michael Marques, além das pastoras Yara Oliveira e Thaís Benevente. Hoje nós estamos com um cenário de igrejas fechadas em todo o Brasil, nos impedindo de pregar a palavra a todas as mulheres, mas isso não impede que a gente leve a elas as boas novas. Para dar esperança para você que já estava sem esperança, para fazer uma nova história, né? Escrever uma nova história para você e os seus familiares. O Senhor é Deus para mudar histórias, o Senhor é Deus para mudar situações, o Senhor é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. Eu declaro agora a tua bênção sobre cada partícula desta água, como diz o pastor Jaime de Amorim Campos, coloca o fogo nesta água, em nome de Jesus. Um programa totalmente dedicado ao louvor e adoração a Deus. O projeto, que nasceu para confortar corações durante a pandemia, seguiu em frente e continua até os dias de hoje. Na época da pandemia, ninguém tinha palavra e o missionário foi para a televisão de 6 às 10h30, de 18 até as 22h30, com a palavra levantando as pessoas. E continua aí o SOS da Fé, abençoando, salvando vidas, libertando vidas. O SOS é uma bênção. São 4 anos vivendo milagres, vivendo maravilhas. O problema só mudou de nome, mas os problemas continuam. E o SOS da Fé vem ali de segunda a segunda-feira, trazendo a boa mensagem de Cristo. Para mim é um privilégio, uma honra fazer parte da obra de Deus e participar desse crescimento para o reino de Deus. São lindos testemunhos que eu recebi ao longo desses 4 anos
e que assim permaneça em nome de Jesus. Tua luz me revela os meus erros, eu achava comuns. E olha só, você sabe qual é o país mais feliz do mundo? A Finlândia, e pelo 7º ano consecutivo. Vamos ver. Os também nórdicos Dinamarca, Islândia e Suécia fecham o top 4. O estudo divulgado a cada ano se baseia na avaliação que os habitantes fazem de sua felicidade, além de 6 fatores: suporte social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Creio que tenho a oportunidade de fazer o que quero. Tenho uma boa educação e pude criar meu filho com muita segurança. Então acredito que isso talvez seja o mais importante para mim nesse momento. Existem aspectos da felicidade finlandesa que talvez não possam ser replicados, mas que podem servir de inspiração. Por exemplo, a conexão com a natureza que os finlandeses possuem e que parece ser um componente muito importante para medir a felicidade deles. Estados Unidos e Alemanha não aparecem entre os 20 primeiros pela primeira vez em mais de 10 anos, assim como nenhum dos países mais populosos do mundo. O Brasil figura na 44ª posição, atrás de Uruguai e Chile na América do Sul. O último colocado da lista de 143 países é o Afeganistão, afetado por uma catástrofe humanitária após a volta do Talibã ao poder em agosto de 2021. E agora a gente volta a falar sobre o aniversário do SOS da Fé, sobre esse projeto lindo que nasceu para confortar corações na pandemia lá em 2020, mas seguiu em frente e continua até os dias de hoje. Recebo aqui nos nossos estúdios ninguém mais, ninguém menos do que ele, pastor Jaime de Amorim Campos, que é o apresentador do SOS da Fé e também líder estadual da Igreja da Graça aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor. Você já falou tudo, já falou tudo porque foi exatamente confortar, consolar os corações e fortalecer as pessoas. Naquela época, o Brasil, o mundo parou, não é? E as igrejas não podiam ter cultos, tudo fechado. Então o missionário viu aquilo, a necessidade, foi para a televisão, era 18 horas até... Hoje é 2 horas só, mas eram 4 horas e meia. Mas enquanto o mundo, pastor, contabilizava mortes, vocês trouxeram um programa que trazia um placar da vida, não é? Vidas, pessoas que saíram de UTI, pessoas que estavam sendo dadas como mortas, e Deus foi e trouxe de volta. Mas foi um trabalho que mexeu. Vê que nós conseguimos contabilizar quase 200 mil pessoas dando testemunho de curas e libertações naqueles dias difíceis que o mundo passou. Pastor Jaime, eu queria que o senhor falasse sobre a importância do pensamento positivo em momentos de dificuldade. A gente trouxe aqui ao longo do jornal notícias muito tristes, né? A gente falou aqui sobre a guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, a guerra em Gaza, os desastres naturais. Então, fale para a gente sobre a importância da fé, de manter o pensamento positivo em momentos como esse. Quando você fala o pensamento positivo, você usa muito o que o pessoal usa aí fora, né? Mas eu digo o seguinte, é pensar de acordo com a palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: quem pode instruir a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você pensar de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Filipenses 4:3, tudo posso naquele que me fortalece. Então você passa uma luta, não, mas se ele me fortalecer, eu vou conseguir passar aquilo. Você recebe uma notícia, imagine quantas vezes uma pessoa recebe uma notícia, ou alguém da família está com câncer, no estágio avançado, com uma metástase. E o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pensar, peraí, é um câncer, mas para Deus não há impossíveis. Isso é pensar de acordo com a palavra de Deus, é mais do que pensar positivo, é pensar com fé. Essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Felicidade. A gente trouxe aqui até um VTzinho anterior, uma matéria que falava que a Finlândia é o país mais feliz, né? Ganhou, inclusive, pela sétima... Né? País gelado, mas ganhou pela 7ª vez. Mas aí eles levam uma porção de coisa, a estrutura, a confiança nos políticos. Aí vamos parar até o assunto um pouquinho, né? Mas confiança, entenda bem, salário. Por exemplo, aqui no Brasil, você vê, tinha uma pessoa, eu estava vendo uma reportagem, que lá na Inglaterra é o SUS também.
Mas é diferente. Uma brasileira foi para lá, viveu e disse, olha, eu fui agora no SUS daqui, eu fiquei feliz. Eu fui na sexta-feira marcar os exames. E a vizinha brasileira, que já morava há algum tempo lá, disse, não, está errado, tinha que te atender antes. Mas no Brasil demora tanto tempo. Mas é diferente lá. Então, isso leva a pessoa, vamos dizer, essa lista aí da Finlândia. É todo o tipo de vida deles. O brasileiro é feliz em si. Mas a felicidade para nós, cristãos, é o Salmo 116, versículo 11, Davi diz, na presença do Senhor, abundância de alegrias. Na presença de Deus, você pode passar por lutas, mas tem a presença de Deus. Pastor, qual a importância de usar a ferramenta da fé para se alcançar a felicidade? Exatamente isso aí. Você descobrir que você pode até, como o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Mas como é que a pessoa pode se regozijar sempre, se alegrar sempre? Porque é exatamente no que diz a palavra de Deus. Não é assim, mais ou menos, glória a Deus que eu estou com câncer. Não, surgiu um câncer, mas eu tenho Jesus para mudar essa história. Quer dizer, surgiu uma luta na família, com alguém no álcool, alguém nas drogas, alguém de cabeça virada, mas eu tenho Cristo para mudar. Então, eu volto a falar de Davi, 16:11. Na presença dele tem abundância de alegrias. Andando em comunhão com a palavra, a pessoa terá abundância de alegrias. Muito obrigada, pastor Jaime, pelo bate-papo de hoje. Parabéns aí pelos 4 anos de SOS da Fé. Termino com as palavras dele aqui. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Agora, queria saber o horário. Gabi, fala para mim que horas são? 13h56 minutinhos. Essa edição, gente, fica por aqui. E não se esqueça que agora vocês continuam na programação com o Show da Fé com o missionário R.R. Soares. Muito obrigada. Obrigado, Deus abençoe.